alunos e alunas e quem mais estiver assistindo esta aula, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a chamada Revolução Praieira. A Praieira ela foi a última revolta de caráter liberal e federalista ocorrida no Brasil durante o Segundo Reinado. Ela acontece em 1848, Pernambuco, de novo Pernambuco. Ela é motivada por questões locais, mas ela também tem uma característica especial que, quando a praieira é chamada em concurso, ela pode ser exatamente aquilo que se quer como resposta, porque as ideias, né, das revoluções liberais que estão acontecendo na Europa, né, a chamada Primavera dos Povos, elas vão ecoar também aqui no Brasil. As ideias circulam e elas vão chegar em Pernambuco, tá? Como em outros momentos, né? A gente já viu Revolução Pernambucana, a gente já viu Confederação do Equador. As ideias elas circulam, as ideias elas chegam, e Pernambuco tem um grande porto e muita gente circula, né, em Pernambuco. Quem lidera a chamada Revolução Praieira são elites, tá? Mas não as elites que estão no poder, mas elites, ou seja, gente que tem riqueza, né, que quer participar do governo, mas que está excluída porque há grupos mais poderosos ali. As ideias, né, mais radicais da praieira, elas vão se manifestar, olha só que palavra que eu estou usando, elas vão se manifestar em um documento chamado Manifesto ao Mundo, tá? Que a gente vê daqui a pouco. Vamos lá. Pernambuco era, né, a capitania mais rica do Nordeste, e o poder político e econômico ele estava nas mãos de poucas pessoas. Nós tínhamos uma família muito poderosa que detinha 1/3, né, dos engenhos de toda a província, que era a família Cavalcante, e o resto, né, dessa riqueza estava na mão de pouquíssimas famílias. Além disso, algo que vai marcar a praieira, né, que é o caráter antilusitano, o comércio varejista, aquele comércio que é também o comércio de alimentos, ainda estava nas mãos dos portugueses, tá? Então a praieira ela tem uma característica também interessante, ó. Ela é federalista, ela é liberal, mas ela ainda é antilusitana, e a gente já está em 1848, tá? A praieira ela começa, né, empurrada, né, pelas insatisfações de uma dissidência, ou seja, de uma facção do Partido Liberal que não se sentia representada dentro do partido, nem tinha voz dentro do partido, porque o partido é dominado pelas famílias tradicionais e eles eram novos ricos, tá? E ser novo rico em um lugar, ter dinheiro não quer dizer que você tenha poder, tá? Porque o poder ele pode estar nas mãos de grupos que permanecem no poder exatamente porque apelam para a tradição, para o seu nome, para um passado, né, que permite que eles tenham conexões e se perpetuem ali governando. Mas essa facção do Partido Liberal não era somente oposta ao restante do Partido Liberal, ela também vai ter que lutar contra os conservadores, que vão voltar ao poder lá no Rio de Janeiro, tá? A gente tem eleições em 1848. E essas eleições colocam fim ao que a gente chama de quinquênio liberal, ou seja, os conservadores assumem o poder. Essa facção dissidente, né, do Partido Liberal vai fundar um jornal chamado Diário Novo, daí, que ficava na Rua da Praia. Daí o nome desse partido, o apelido dele, né, que era Partido da Praia, e o apelido dado à Revolução, que é Praieira. Este periódico ele vai circular entre 1842 e 1852. Tá? O novo partido, né, ele tinha uma base social muito maior do que a ala tradicional do Partido Liberal. Tínhamos esses novos ricos, tá? E alguns eram muito ricos, havia alguns senhores de engenho, havia também gente das camadas médias, né? Médicos, advogados, jornalistas, etc., os bacharéis, né? Aqueles que eram formados nas escolas superiores, e havia também pequenos agricultores dentro desse partido, tá? Esse grupo ele acusava, né, a ala dominante do Partido Liberal e os conservadores de corrupção, tá? E eles também, né,
esse é outro traço importante, se opunham à aceitação das pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro. Em 1850, gente, e nós estamos em 48, a praieira termina em 1850, vem a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir novamente o tráfico negreiro. Em 1844, né, nós vamos ter um gabinete liberal no Rio de Janeiro, que vai nomear, né, o gabinete de ministros, que nomeia, né, como presidente da província o Antônio Pinto Tichorro da Gama. Tá? Esse sujeito, ele não pertencia à ala dominante, né, não estava alinhada, né, com o grupo dominante do Partido Liberal em Pernambuco, e ele vai levar os praieiros para o seu governo. Então, entre 1845 e 1848, membros do Partido da Praia vão estar no poder. Tá? Só que em 48, temos eleições, o Tichorro da Gama perde o poder, né? Outro presidente vai ser indicado para a província, e como era comum, porque funcionário público não tinha estabilidade, a estabilidade do funcionarismo público ela vem só no século XX, mudou o governo, mudam-se os funcionários. Então, há a ordem, né, do novo gabinete conservador de demitir, né, todos os funcionários públicos. E o que vai acontecer, começando lá em Olinda, que é do ladinho de Recife, é que esses funcionários se recusam a entregar seus cargos e começa a revolta. Tá? A praieira ela normalmente é chamada de revolução, raramente, né, ela é chamada de revolta praieira, revolução praieira. Tá? Os dois líderes mais lembrados da praieira são o Pedro Ivo, que era o comandante militar, e o Borges da Fonseca, jornalista, que é quem vai trazer as ideias do socialismo utópico para a Revolução Praieira. Tá? E aí os praieiros vão lançar o tal do documento que eu falei lá no início, que é o chamado Manifesto ao Mundo. E eu vou agora ler alguns dessas demandas do Manifesto ao Mundo para vocês. Tá? O Manifesto ao Mundo ele vai ser publicado em janeiro de 1849. Então ele abre assim: protestamos solargar as armas quando virmos instalada uma Assembleia Constituinte. Lembrem lá que a Constituição de 1824 ela é questionada desde o momento em que ela é outorgada. Tá? Ela vai ter oposição e ela é a principal, né, o principal motivador da Confederação do Equador, que aconteceu onde? Pernambuco, 1824. Esta Assembleia deve realizar os seguintes princípios: voto livre e universal do povo brasileiro. Então, os praieiros, o Manifesto ao Mundo, pede sufrágio universal masculino. Porque quando eles falam povo brasileiro, tenho certeza, eles não estão incluindo aí as mulheres. A plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa. Então, liberdade de imprensa. O trabalho como garantia de vida para os cidadãos brasileiros. Então, a ideia, né, da valorização do trabalho como uma forma de vida, né, de ganhar a vida com dignidade. Mas vejam que isso é curioso, né, porque você vai ter dentro do movimento gente que é a favor do fim da escravidão e gente que não é a favor do fim da escravidão. Mas como o movimento não vence, então, bem. Quarto, o comércio a retalho, varejo, só para os cidadãos brasileiros. Então, essa é uma das questões, né, o caráter antilusitano, porque, né, assim como foi lá na Revolução Pernambucana, assim como aconteceu em outros movimentos, revoltas menores, que a gente normalmente não fala, ocorridas durante o período regencial, e várias delas são em Pernambuco, das pequenininhas, e curiosamente nenhuma das grandes é em Pernambuco, daquelas que a historiografia brasileira chama de grandes, elas têm caráter antilusitano. Tá? Inteira e efetiva independência dos poderes constituídos, então 3 poderes separados, iguais, etc., extinção do poder moderador e do direito de agraciar, né, de conceder honra, de cargos, etc., que era do imperador. O elemento federal na nova organização, então que fosse uma monarquia federalista, ou seja, com grande autonomia para as províncias, completa a reforma do poder judicial, em ordem a assegurar as garantias e direitos individuais dos cidadãos. Então fala em liberdade de imprensa e de pensamento, fala na questão da valorização do trabalho, do sufrágio universal e dos direitos individuais do cidadão. Está retomando aqueles valores iluministas que a gente já viu lá atrás, né? Que todos são iguais diante da lei. Tá?
extinção do atual sistema de recrutamento na Guarda Nacional. Eu pulei o 9 porque não vem ao caso discutir. Então, assim, todo cidadão que tinha renda, né, de pelo menos 100 mil réis, que eu tornava eleitor, tinha que se alistar na Guarda Nacional. Então, eles querem o fim da obrigatoriedade do alistamento e, por fim, de novo, uma questão antilusitana, a expulsão dos portugueses. Os praieiros, né, eles vão contar com a adesão de parte da população urbana, né, que vivia em muita miséria, e eles vão tentar se organizar para tomar Recife. Então, o Pedro Ivo, que era capitão, e o general Félix Peixoto de Brito e Melo vão marchar sobre Recife, tá? Em fevereiro de 1849. Vejam que o manifesto é de janeiro. E eles têm um efetivo militar de 2.500 combatentes. Mas eles não vão conseguir tomar Recife, tá? E nesse interim, tropas já são enviadas do Rio de Janeiro e de outros locais para reprimir a praieira, tá? A revolta que não consegue tomar Recife, que vai perder Olinda, vai se transformar numa guerra de guerrilhas, tá? Mas os recursos dos praieiros, né, que estão lutando contra a Guarda Nacional local, né, liberais da facção mais importante, os conservadores, o governo do Rio de Janeiro, eles não vão conseguir avançar com uma luta tomando cidades importantes, então vai virar uma guerra de guerrilha. Guerra de guerrilha é coisa que pode durar muito tempo. A praieira ela vai seguir até 1850, quando as suas principais lideranças elas terminam sendo capturadas, tá? Aqui a gente tem um mapa, né, que mostra onde você teve combates, o quão profundo dentro da província de Pernambuco a luta ocorreu, tá? Mas Recife acabou não caindo e não poder tomar Recife já era uma questão complicada. Então a gente tem esse traço vermelho, a área atingida, e a parte verde onde nós teremos guerra de guerrilha, tá? Borges da Fonseca, Pedro Ivo e outras lideranças foram presas e foram condenados à prisão perpétua. Mas já em 1851 eles vão receber anistia, tá? Essa anistia, né, ela pode ser compreendida como uma tentativa, né, por parte do governo imperial de oferecer, né, a boa vontade, né, para que se gere uma conciliação, mas também pelo fato de que alguns deles, ou uma boa parte deles, mesmo não sendo das elites dominantes, eram parte dessa elite local, tá? Mas o objetivo que vem depois do estabelecimento, né, do parlamentarismo às avessas, é uma conciliação entre liberais e conservadores. O Pedro Ivo ele vai recusar a anistia, então ele não vai ser liberto, ele vai ser enviado para uma prisão no Rio de Janeiro, mas ele vai fugir, e quando ele estava tentando chegar à Europa, ele acaba morrendo no meio do caminho, ele morre no mar em 1852, tá? Então vamos lá, a praieira é importante, porque a praieira marca o final do ciclo de revoltas liberais, né, que começam, se a gente for pegar lá na Confederação do Equador, que vão escalar durante a regência, que vão ter lá o incidente das revoltas de 1842 e agora 1848 acabou. Ela é também a última revolta antilusitana, que foi expulsar os portugueses do Brasil, e ela é a primeira e a única, né, que vai receber influência do socialismo utópico. Não estamos falando do socialismo do Marx e do Engels, mas das ideias utópicas de reforma da sociedade, tá? E, apesar, né, dessas ideias modernas, ela não pode ser chamada de abolicionista. Muito pelo contrário, a gente dentro do grupo que está liderando a praieira, que quer tudo menos discutir abolição e fim do tráfico negreiro, que já está ali às portas. A partir daí, não teremos mais nenhum movimento separatista durante o Segundo Reinado, nenhum movimento liberal, nenhum conflito interno. O conflito agora, que a gente já vai ter daqui a pouquinho, vai ser um conflito no Uruguai, por conta das intervenções brasileiras na região do Prata, e depois a Guerra da Tríplice Aliança. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.